Fala, monstrinho, beleza? Eu sou o professor Wendel Corrêa e a gente vai falar de um assunto muito bacana agora que vai ser responsável pela manutenção, equilíbrio, pela regulação corporal. Que sistema é esse? É o sistema endócrino. E quais são os principais atores que vão fazer parte desse processo? São as glândulas endócrinas, por exemplo, glândula tireoide, glândula paratireoide. Só relembrando os tipos de glândulas que nós temos. Glândula exócrina, e ela tem ductos, e ela vai secretar e excretar esses produtos que não vão passar pela corrente sanguínea. Por exemplo, glândula sudorípara. A gente tem também um outro tipo de glândula que ela tem ação mista, tanto endócrina quanto exócrina. Por exemplo, o pâncreas. A glândula endócrina, o que ela vai fazer? Ela vai secretar o hormônio diretamente na corrente sanguínea até chegar naquela célula-alvo ou órgão-alvo para fazer a estimulação. Só lembrando que esse hormônio pode ter origem bioquímica proteica ou peptídica, por exemplo, a insulina, pode ter origem aminoácido, por exemplo, a tirosina, ela vai ser responsável pela produção do T3 e T4, que é o triiodotironina e a tetraiodotironina ou tiroxina, que são alguns hormônios produzidos aqui na tireoide. E também pode ter origem lipídica, por exemplo, a testosterona e a progesterona. Só lembrando que esse tipo de sinalização é a endócrina. E relembrando que a gente tem outros tipos de sinalização, por exemplo, a autócrina, em que a molécula sinalizadora ela vai agir na própria célula. A sinalização parácrina, em que a molécula sinalizadora ela vai agir nas células adjacentes, por exemplo, neurotransmissores entre neurônios. Beleza, monstrinho? Outra coisa que tem que ficar massificada é esse conceito aqui, ó, de retroalimentação, também conhecido como feedback. E esse feedback ele pode ser negativo ou positivo. O mais comum é o negativo, porque ele vai produzir uma resposta que vai diminuir aquele estímulo inicial. Como assim, professor? Dê um exemplo. Lembra desses hormônios tireoidianos que a gente estava falando aqui, produzidos lá na tireoide? Eles são regulados por um outro hormônio chamado de TSH, produzido lá pela hipófise. Então, quando eles estão no nível muito alto, esse T3 e T4, ele passa lá pelo hipotálamo e ele manda uma informação para a hipófise diminuir a ação do TSH e, consequentemente, diminuindo a ação do T3 e T4. Beleza, monstrinho? O outro exemplo é o positivo. O que ele vai fazer? Ele vai reforçar aquele estímulo inicial que foi produzido. Dê um exemplo. Quando a mulher ela entra no trabalho de parto, ocorre a contração da musculatura uterina para o bebê sair. Então é produzido um hormônio lá no hipotálamo denominado de ocitocina. O que ele vai fazer? Uma das funções dele é reforçar esse estímulo. Então ele faz com que essa contração fique mais forte até o bebê sair. Beleza, meu parceiro? Agora bora lá para o próximo bloco para a gente ver esse eixo hipotálamo e hipófise para a gente trabalhar. Fala, monstro! Bora falar agora desse eixo hipotálamo e hipófise. O primeiro cara que a gente tem que trabalhar é esse rapaz aqui, olha, o hipotálamo. Ele não é uma glândula endócrina, mete isso na tua cabeça, mas ele exerce grande influência no sistema endócrino. Para você ter uma ideia, ele exerce influência. Sistema nervoso central, parte cardiorrespiratória, sistema límbico, que tem uma influência no controle do comportamento, emoção, ritmo ou ciclo circadiano, que é um controle biológico do dia e noite. Então o hipotálamo ele vai recolher todas essas informações para exercer influência no sistema endócrino. A gente sabe que tem um hormônio de ação rápida, lenta, que são pré-programados de acordo com a idade. Então o hipotálamo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses estímulos e vai influenciar aqui, olha, na hipófise, também conhecida como glândula mestra ou glândula pituitária. Como é que vai ser essa influência? Através da primeira parte aqui, ó, os hormônios liberadores que vão influenciar aqui a adenohipófise, que é a parte da hipófise anterior, a secretar essa gama de hormônios. Bora começar com esse rapaz aqui, olha. O GHRH, ele vem aqui na adenohipófise e vai influenciar as células específicas que estão aqui nela, por exemplo, os somatotrófos, a produzirem o GH, também conhecido como somatrofina ou hormônio do crescimento. E ele vai ter como alvo, bora colocar um exemplo aqui, vai ter como alvo aqui o crescimento corporal. Tá alto aí.
Como assim crescimento corporal? Então ele vai ter influência em todo o desenvolvimento do corpo. Quando a gente chegar em cada um deles, a gente vai trabalhar mais. Eu vou ter aqui, olha, o GNRH. O que esse cara faz? Ele vai influenciar a adenohipófise nas células nos gonadotrófos a produzir esses dois hormônios aqui, olha, o FSH e o LH, folículo estimulante e o luteinizante, que são os hormônios gonadotróficos. Eles vão ter como alvo só um negocinho aqui, ó, as gônadas sexuais. Então ele vai influenciar produção de gameta, produção de hormônio sexual, testosterona, progesterona, estrogênio. Eu vou ter aqui, olha, o CRH, que vai agir aqui na adenohipófise, nas células corticotróficos, a produzir o ACTH. Olha esse nome grande agora. Adrenocorticotrópico. Esse hormônio aqui, adrenocorticotrópico, ele vai agir no córtex da glândula suprarrenal. Então ele vai fazer com que a glândula suprarrenal secrete hormônios. Eu vou ter aqui, olha, o TRH, que vai agir aqui na adenohipófise, nos tireotrófos, a secretar o TSH. Quem é o TSH? É o estimulante da tireoide. Então o alvo dele vai ser a tireoide. Tireoide. E eu tenho aqui o PRH. O que ele vai fazer? Ele vem aqui na adenohipófise de novo e vai estimular os lactotrófos a produzir o PRL ou LTH, conhecido como prolactina. E qual é o alvo dela? Né? Qual o alvo desse cara aqui? São as glândulas mamárias. Beleza, meu parceiro? Ainda tem essa aqui, olha. A hipófise, ela tem essa porção intermediária, e essa porção intermediária para o ensino médio, ela vai produzir o MSH, que é o hormônio melanotrófico. O que ele vai fazer? Ele vai estimular os melanócitos. Como assim, professor? Estimular os melanócitos para dar pigmentação na nossa espécie e outras espécies. Os melanócitos vão influenciar a produção da melanina, que vai dar o tom da cor da espécie humana. Aí eu tenho aqui, olha, essa parte, a neurohipófise. O que ela vai fazer? Ela vai armazenar a produção do ADH e a ocitocina. O ADH armazenado aqui na neurohipófise, esse cara aqui, o ADH, ele vai ter como órgão-alvo dele os rins. O que ele vai fazer lá no rim? Ele vai promover a reabsorção da água. E tem aqui, olha, a ocitocina. Qual o alvo dela? Eu posso colocar, já tem vários benefícios da ocitocina, tem várias funções, mas eu posso colocar uma aqui, olha. Bem-estar. Como assim bem-estar, cara? Ela vai promover a empatia. Tu conhece aquela gatinha lá, tudinho, aí tu vê assim, tu não tem aquela empatia? Tomara que a outra pessoa tenha empatia contigo. Então, uma das funções da ocitocina é esse, promover o bem-estar. Ele é conhecido também como o hormônio do amor, cara. Você pode ter uma ideia da importância da ocitocina. O que a gente pode falar mais aqui? Olha, a gente pode falar também aqui que além desses hormônios liberadores, a gente tem uns hormônios inibidores. Mas quando eu falar de cada um desses aqui, eu vou falar quem inibe, quem vai fazer a liberação. Olha, só para te ter um exemplo, a grelina, que é um hormônio que quando tu está em jejum ele é produzido, ele tem influência aqui na adenohipófise para produzir o GH. Só para te ver como é que funciona o sistema. Beleza, meu parceiro? Fala, maninho! Bora falar agora da ação desse importantíssimo hormônio produzido lá na adenohipófise, denominado de o hormônio do crescimento, também conhecido como GH ou somatotropina. Vamos ver essa ação aí, quem vai estimular e quem vai inibir. Lembrando também que o próprio GH ele já faz isso, eles vão funcionar aqui, todos esses hormônios do regime de feedback
negativo. Por exemplo, o GH, quando ele está em alta, ele passa lá no hipotálamo, ele reconhece e diminui a produção dele, assim como também quando ele detecta que ele está em pequena quantidade, ele começa a estimular a produção dele. Então vamos ver aqui quem é que vai estimular e quem é que vai inibir. Estimuladores, ó. GHRH, quem é esse rapaz? Ele é produzido lá no hipotálamo, então ele vai lá na adenohipófise, ele vai estimular as células da adenohipófise a produzirem o GH. É só ele? Não, cara. Até exercício físico também estimula a produção de GH. Vai te ver como é bom a prática do exercício físico. Tem esse rapaz aqui, olha, também que estimula a grelina. Já sentiu fome, cara? Ah, já senti fome. Já sentiu? Quem vai fazer isso daí é esse hormônio aqui, olha, a grelina, também conhecido como hormônio da fome, também conhecido como hormônio do jejum. Ela é produzida lá no estômago e lá no pâncreas. Tem até uma técnica denominada de jejum intermitente. Como assim? Os atletas eles fazem jejum e esse jejum faz com que o corpo dele produza um pouquinho de GH a mais e para ter benefícios de ganho de massa muscular. Olha só como é que os caras são. Olha o macete dos caras para ganhar massa muscular. Bora ver quem é que são os inibidores. Eu vou ter aqui, olha, somatostatina, produzida lá no pâncreas. Olha só a importância do pâncreas. Também inibe a ação do GH e também alguns outros hormônios aqui da adenohipófise. Eu vou ter esse cara aqui, olha, o GIRH. Quem é ele? Ele vai produzido lá no hipotálamo. Ele tem ação antagônica ao GHRH. E esse IGF, quem é? É o fator de crescimento semelhante à insulina e ele também tem ação antagônica. Quando ele passa em excesso, também diminui a produção de GH. Beleza, meu parceiro? O que a gente tem que falar mais do hormônio do crescimento? Muita coisa. Por exemplo, ele tem uma maior produção durante o sono. Ah, isso quer dizer que eu dormi e produzo mais GH? Durante o sono tu tem uma produção elevada de GH. Tu tem uma produção normal, só que no sono essa produção ela eleva. Outra, tu tem um pico desse hormônio lá na adolescência. Tu tem uma boa produção lá na infância, mas o pico dele é lá na adolescência. E daí é reforçada pela ação da testosterona e do estrogênio, que são os hormônios sexuais. Beleza, maninho? O que a gente tem que falar mais agora do GH? Olha essa gama aqui, olha. IGF-1, também conhecida como somatomedina C. Quem é esse rapaz? Eu já até falei dele. É o fator de crescimento semelhante à insulina. Então o GH ele é convertido lá no fígado a esse IGF-1 e ela vai estimular a entrada de aminoácidos dentro da célula. Então ela vai aumentar a permeabilidade ao aminoácido. Lembrando que o GH ele é antagônico à insulina. Quando tem uma produção de insulina, ela baixa. Mas nesse caso aqui, ó, e tu está crescendo, essa produção, o GH faz até que estimule a produção de insulina. Só que o que? Mesmo tu tendo a insulina alta, às vezes o nível de glicose ainda está alto. Então isso pode acarretar um quadro denominado de diabetes devido ao GH. Pode acarretar, beleza, meu parceiro? Ei, uma outra coisa que a gente tem que lembrar foi um estudo feito. Já ouviu falar daquelas tribos de pigmeus africanos, aqueles carinha que são pequenos lá? Então foi feito um estudo para esses caras para ver por que eles são pequenos, cara. Então, quando eles olharam lá, fizeram a análise, eles observaram o seguinte: na infância, o nível de IGF e o GH deles são normais. Então, quando eles entram na etapa do crescimento na adolescência, foi feito um estudo e viram que a produção de GH deles é normal. Só que o nível de IGF não acompanha, fica como se fosse da infância. Olha só a importância desse IGF para o crescimento tecidual. Então, o que o GH vai promover mais no teu corpo também? Olha, metabolismo. O que é esse metabolismo? Ao mesmo tempo, ele promove a ação de anabolismo, que são reações de crescimento, e também o catabolismo, que são reações de manutenção e degradação. Por exemplo, síntese de proteína, então ele vai aumentar essa síntese de proteína do teu corpo, porque tu precisa de proteína para poder crescer, comer para poder crescer. E outra, ele aumenta a lipólise. O que é isso, professor? Lipólise. Ela faz com que tu queime a gordura com mais facilidade no teu corpo. Então, tu queimando a gordura com mais facilidade no teu corpo, o que tem? Esses ácidos graxos serão utilizados como energia e esse teu corpo ele poupa a utilização da
glicose. Outra coisa, como é que ele vai estimular esse crescimento aqui, ó, no teu corpo? Ó? Principalmente nos ossos. O que acontece? Vai promover o GH, vai promover o crescimento no disco epifisário dos ossos longos. Então, esse osso longo ele tem uma cartilagem. Depois que tu chega a 18 e 21 anos, que vem começando a baixa do hormônio GH, essa cartilagem é substituída pela matriz óssea e tu para de crescer. Depois que esse disco epifisário se fechar, cessa o crescimento. Outra, ganho de massa muscular, respeitando o biotipo de quem for ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Beleza, maninho? Outra, a deficiência dele na infância, o excesso de produção de GH causa o gigantismo, que é um crescimento desordenado, que pode causar uma série de problemas, pressão alta, hiperglicemia. Já pensou o coração para bombear de uma pessoa grande, vai gastar muita energia. E outra, o nanismo, que não é o genético, é o nanismo da hipófise. O que acontece? A pessoa não cresce porque não tem um estímulo do GH. Aí tu pode fazer uma correção terapêutica aí, tanto num como no outro. A pessoa crescer e para parar de crescer. Outra, no adulto, a acromegalia, que geralmente está acompanhado aqui no gigantismo. O que é essa acromegalia? É o crescimento dos ossos da face, a mão cresce muito, o pé. Vou colocar uma fotinha aqui para te observar como é que é uma pessoa com acromegalia. E o GH também, ele faz também um tratamento terapêutico. Por exemplo, lembra do jogador Messi? Ele poderia ter um nanismo, então foi feita uma correção com o GH. Lembrando que só o endocrinologista vai avaliar essa situação. E ele também pode ser usado como hormônio anabólico. Alguns atletas podem utilizar ele como anabolizante para benefícios de ganho de massa muscular. Lembrando que o GH ele promove o crescimento muscular, ou seja, as células vão se multiplicar mais. E o câncer, se tiver alguma predisposição ou algum câncer, se tu usar o GH, ele vai estimular essa neoplasia a crescer mais rápido. Beleza, monstrinho? Fala, monstro, beleza? Bora falar agora são desses dois hormônios aqui. O FSH, conhecido como folículo estimulante, e o LH, conhecido como luteinizante. Onde é que eles vão ser produzidos? Aqui, olha, na adenohipófise. Quais são os alvos deles aqui, olha? As gônadas sexuais, como os testículos e os ovários, que são responsáveis pela produção de gametas. Então, bora ver quem é que vai estimular e quem é que vai inibir esse eixo aí. Então, eu tenho o GNRH, que é produzido lá no hipotálamo, ele vem aqui na adenohipófise e estimula as células gonadotróficas a produzir o FSH e o LH. E quem é que vai ser os inibidores? Vai ser aqui, ó, inibina, que é um hormônio produzido tanto pelo ovário como pelos testículos. Agora, bora falar aqui dos hormônios sexuais. Eu tenho estrogênio, progesterona e a testosterona. O que eu posso te falar desses três aqui, olha? Eles são produzidos tanto pelo homem quanto pela mulher. Que eu já vi questões dizendo que testosterona não é produzido pela mulher. É sim. Então, o que tem a diferença aí? Estrogênio e progesterona é produzido em grande quantidade pelas mulheres e a testosterona ela é produzida em grande quantidade pelo homem. Lembrando que o estrogênio ele vai ser antagônico ao FSH e a progesterona vai ser antagônica ao LH. O LH estimula a produção dela, quando ela está em alta, ela faz ela baixar, naquele regime de feedback. Lembrando que, olha, quando a gente falar de gônada sexual, a gente vai chegar lá ainda. E é muita coisa na parte das gônadas sexuais, o ciclo menstrual, as características secundárias tanto dos homens e das mulheres sexuais. Então, o que eu posso te falar agora aqui, ó? Que o FSH, ele no homem, ele vai induzir as células de Sartóris a começar a espermatogênese, que é a produção de espermatozoide. E na mulher, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o desenvolvimento do folículo ovariano. Ele está imaturo, aí ele se torna maturo. E nesse desenvolvimento do folículo ovariano, eu tenho muita secreção do estrogênio, que vai ser responsável pelas características sexuais secundárias das mulheres. E o LH, que é o luteinizante, no homem, o que ele vai fazer? Ele tem outro nome também no homem chamado de ICSH. Ele vai induzir a produção de testosterona pelas células de Leydig. Então, induz a produção de testosterona, que é responsável pelas características sexuais secundárias do homem.
E na mulher, monstrinho, o que ele vai fazer? Ele vai estimular a ovulação no desenvolvimento do corpo lúteo ou corpo amarelo. E nesse desenvolvimento do corpo lúteo, ele produz muito a progesterona, que vai ser responsável pela preparação da gravidez. Lembrando que o FSH e o LH, quando eles estão em alta, a mulher está em ovulação. E quando ela está em baixa, ou ela está grávida, ou ela está tomando algum remédio para controlar aqui, para não deixar ela ficar grávida. Mas quando chegar lá, aqui a gente vai falar mais. Relaxa, bora lá para o próximo bloco. Fala, monstro, bora falar agora desse cara aqui, o TSH. Primeiro vamos ver onde é que ele é produzido. Ele é produzido aqui, olha, na adenohipófise. Bora ver quem que vai estimular e quem que vai inibir a ação dele. Onde que eles vão agir em picos também. Esse cara aqui, olha, vai estimular o TRH, que é produzido lá no hipotálamo, então ele vem e estimula as células tireotróficas aqui a produzir o TSH, que é o nome de estimulante da tireoide. E quem vai inibir vai ser o próprio T3 e T4 produzido pela tireoide. E também a dopamina produzida lá no hipotálamo, que é conhecido como neurotransmissor do prazer. Então, o TSH, que é esse nome estimulante da tireoide, já diz, ele vai estimular essa glândula a produzir o T3 e o T4. É o triiodotironina e a tetraiodotironina ou tiroxina. Eles são responsáveis pelo metabolismo do corpo. Então, tem mais, eles vão se combinar ainda com o iodo, por isso que é muito importante ter o iodo na tua alimentação. Quando chegar nessa glândula aqui, tireoide, a gente vai falar mais as ações dela. A mesma coisa aqui, ó. O ACTH, o nome longo, adrenocorticotrópico. Onde é que ele vai ser produzido? Também aqui, olha, na adenohipófise, ou hipófise anterior. Bora ver quem que vai estimular e quem vai fazer a inibição dele. CRH, produzido lá no hipotálamo, vem aqui na adenohipófise, estimula as células corticotrópicos a produzirem o ACTH. Também vai fazer a indução do hormônio, aí, que pode induzir o ADH também e o estresse físico. A inibição vai ser feita pelos próprios glicocorticoides que vão ser produzidos no córtex. Então esse cara ele tem ação nesse rapaz aqui, ó, córtex das glândulas adrenais, também conhecido como glândulas suprarrenais. Ela vai produzir como os hormônios, esse aqui, ó, cortisol e aldosterona. Também a gente não vai falar muito, porque quando chegar lá na glândula a gente vai falar mais. Por exemplo, o cortisol ele promove o metabolismo da glicose. Além disso, ele é muito permeável aos capilares sanguíneos. Então, o que faz isso? Ele faz que ele possa ser utilizado como remédio também, para tratar principalmente inflamação, antialérgico. E a aldosterona, que vai promover uma reabsorção de sais lá nos rins. Também a gente tem aqui, olha, a síndrome de Câncer. O que significa isso? É quando tem uma desregulação do ACTH, acho que produza muito cortisol, então a pessoa ela fica, um dos sintomas fica bastante inchada. Beleza, meu parceiro? Fala, amigos! Vamos falar agora desse importante hormônio conhecido como PRL ou LTH, mais conhecido como a prolactina. Onde é que ela vai ser estimulada e inibida? Vamos ver esse eixo aí. A estimulação dela vai ser feita pelo PRH, que é produzido lá no hipotálamo. Ele vai lá na adenohipófise e estimula os lactotrófos a produzirem a prolactina. Outro que pode estimular a produção de prolactina vai ser a gravidez. Quando a mulher ela fica grávida, os níveis de prolactina disparam. Ah, quer dizer que quando a mulher fizer um exame e tiver prolactina alta, quer dizer que ela está grávida? Não, isso pode ser um indicador, sabendo que a biologia ela não é exata, pode ser alguma coisa acontecendo, algum outro fator. Tem que ser analisado. Quem é que vai inibir a ação? O irmão dele aqui, olha, produzido lá no hipotálamo, o PIRH, vai ser o antagônico ao PRH. E a dopamina também pode inibir, ela é mais conhecida como, lá produzida no hipotálamo, conhecida como neurotransmissor do prazer. De novo, quais são as funções da prolactina? Então eu tenho aqui, olha, o desenvolvimento das mamas. Com esse desenvolvimento eu vou ter aqui, olha, produção de leite pelas glândulas mamárias. Então eu vou ter aí a lactação, vai ser estimulação da produção do leite. Outra coisa que a prolactina também pode fazer é o aumento da sensibilidade à insulina. Então as membranas celulares ficam mais sensíveis à entrada da insulina, até porque a mulher está gastando muita energia no período da lactação. Lembrando que a hiperprolactinemia, acho que é assim que se fala, ela pode causar o diabetes tipo 2 na mulher. Olha só como é que funciona.
Outra coisa da prolactina também, olha, ela pode inibir. Por que eu vou falar que pode inibir? O que ela vai acontecer? Olha, ela vai promover o aumento da progesterona e a diminuição do LH e do FSH. Então a mulher ela não entra na ovulação quando tem a diminuição do LH e do FSH. Então ela pode impedir a gravidez. De repente, engravida, vai dizer que é culpa do professor. O professor tudo é culpado no Brasil. Já vi muita mulher que está em lactação e engravidar. Então, a biologia ela não é exata. Beleza, meu parceiro? Tá ok? Fala, hermanitos. Beleza? Vamos falar agora a ação desse hormônio aqui, olha. A ocitocina, também conhecida como o hormônio do amor. Já vai saber o porquê. Onde é que ela vai ser produzida? Lá no hipotálamo. Então o hipotálamo produz ela, joga ela lá para a neurohipófise, também conhecida como hipófise posterior, para depois ela ser liberada. Quem que vai fazer essa estimulação para ela sair, já que ela age no feedback positivo? Cara, contato físico pode fazer isso. Até a dopamina, o neurotransmissor do prazer, produzido lá no hipotálamo também, pode fazer com que haja liberação da ocitocina. Bora ver aqui os efeitos dela no corpo. Olha. O que ela vai fazer? Olha, estimular a contração. Então tem a musculatura uterina na hora do parto, ela começa a contrair e a ocitocina vem, ela vai reforçar esse estímulo da contração da musculatura uterina até o bebê sair. Lembrando que o médico também pode induzir o trabalho de parto também aplicando algum medicamento que tem por base a ocitocina, né? Dependendo da avaliação médica. Outra coisa que ela pode fazer, olha, a musculatura lisa das glândulas mamárias, então ela vai facilitar a injeção do leite. Então, contato físico com o bebê, olha, de novo, contato físico com o bebê começa a estimular, então tem a produção da ocitocina, aí tem a ejeção de leite, ela vai agir ali em conjunto com a prolactina. Outra função dela aqui, olha, promoção da empatia. Sabe a empatia? Quando tu conhece uma pessoa, aí a pessoa conhece você, poxa, tomara que essa empatia seja recíproca, a mesma empatia que tu sente para a pessoa, senão esse negócio vai ser diferente. O que ela vai fazer? Ela vai fazer, olha, bem-estar relacionado, diminuição do estresse, diminui a ansiedade. Então ela também é conhecida como um hormônio também para promover a harmonia, também conhecida como hormônio do prazer, porque olha, ela vai aumentar a excitação sexual, até chegar ao orgasmo. Tá lá com a tua gatinha lá, aí vocês dois estão todos ocitocinados, então isso daí vai ajudar a ter o orgasmo, beleza, meu parceiro? E essa é a ação da ocitocina. Então bora lá para o próximo bloco para a gente ver o resto. Fala, monstro, beleza? Bora falar agora desse hormônio, o ADH, vasopressina, também conhecido como hormônio antidiurético. Onde é que ele vai ser produzido? Lá no hipotálamo. Então ele produz lá e armazena ele na neurohipófise. Ele chega lá, posso armazenar aí, neuroela? Beleza, meu parceiro, vou armazenar para depois liberar ele. E qual vai ser o estímulo para esse cara sair? Osmorregulação, perda de água. Então se tiver uma perda de água, então manda uma mensagem lá no hipotálamo dizendo que tu está perdendo esse líquido e tu tem que repor ele no organismo. Por exemplo, um vômito, uma diarreia faz com que o ADH seja liberado. Beleza, monstrinho? Por exemplo, aqui, olha, ele vai estimular a reabsorção da água lá nos túbulos renais. Então chega lá no túbulo renal, ela é reabsorvida. A gente vai entrar em mais detalhes quando a gente tiver essa aula aqui sobre o sistema excretor. O que tu tem que saber é o seguinte: ela vai diminuir o volume da urina excretado quando tu precisar. Por exemplo, a tua urina vai ficar muito concentrada ou tu não vai fazer xixi. Simples assim, tá? Porque ela vai reter água. Então a gente não pode perder água, a gente tem que evitar essa perda de água, tá ok, monstrinho? Outra coisa que a gente tem que saber que está relacionada com a ADH é uma doença denominada de diabetes insípido. O que é isso? Não é aquela diabetes devido à insulina pela glicose, não, é totalmente diferente. Essa daqui é quando não é produzido o ADH ou o ADH é produzido em pequena quantidade. Por exemplo, tu vai ter uma perda de água excessiva e com essa perda de água tu vai sentir muita sede. Então isso daqui é um problema sério. Outra, álcool ele vai inibir o ADH também. Então se tu tomar álcool ele vai inibir o ADH lá no hipotálamo, o que vai fazer? Tu vai ficar, toda vez que tu ficar tomando a bebida alcoólica, tu vai ficar com vontade de ir no banheiro para fazer
xixi, porque cachaça não arre água. Beleza, meu parceiro? Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo encontro. Beleza, irmão? Fui!